certinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não estou mais vendo o chat de vocês, então vocês vão ter que ligar o microfone para falar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Tá, se tiver alguém que não tá conseguindo, vocês me falem, porque eu não estou mais vendo. Eu não estou mais vendo o chat. Olha, eu vou voltar para a apresentação e não estou mais vendo o chat. Então tá, boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa aula 3, nossa penúltima aula do programa de Mecânica dos Solos, tá? Na matéria, a matéria de Mecânica dos Solos do curso Técnico de Edificações da turma do sábado. Certo? Meu nome é Marina, para quem não me conhece, só que eu sou a Araújo. Vocês tinham outra professora Marina, né? Eu sou a Araújo. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios que relacionam os índices físicos. Lembrando, os índices físicos do solo são como se fossem fórmulas que eu estou considerando o solo naquele determinado momento. Ou seja, índices precisos, índices de testes, de laudos, ou seja, coeficientes, resultados que eu estou apresentando alguma característica do solo. Por exemplo, posso estar apresentando a quantidade de água no solo por meio de um índice físico, posso estar apresentando a quantidade de peso seco, a quantidade de teor de umidade, etc. Então, eu tenho vários índices, vários itens que eu posso estar mostrando no solo de acordo com essas relações. Lembrando que essa figura, eu acho que ela está na apostila de vocês, eu falei na última aula sobre ela. Aqui a gente tem uma relação, né, do perfil de solo, perfil normal mesmo de solo. Nós estudamos na última aula que uma característica do solo é que ele é um material heterofásico. O que é heterofásico? Eu tenho diversas fases diferentes do solo, não é a mesma fase em toda a extensão de solo. Então, eu tenho a fase sólida, líquida e gasosa, porque o solo é composto de água, sólidos e partículas de ar. Quando nós pegamos o solo, isso aqui é só a caráter mesmo de fórmulas, de testes. Quando nós pegamos o solo e dividimos o solo em ar, água e sólido, nós obtemos alguns coeficientes. Nós temos os coeficientes de relação de volume e o coeficiente de relação de massa. O coeficiente de relação de volume é esse Vzinho aqui. Vou botar uma caneta aqui para... É esse Vzinho aqui, tá certo? Então, o volume, eu tenho o volume total, que é a soma do volume vazio com o volume sólido, tá certo? E quando eu falo do volume vazio, eu tenho o volume de ar e o volume de água. É o VW aqui, porque aqui não saiu na foto. Aqui não é muito legal aqui para me escrever aqui no Paint não. Vou escrever, aliás, no slide não, vou escrever no Paint depois. Então aqui a gente tem um volume de água, porque não apareceu aqui o escrito. E o volume sólido, todo o volume sólido, aqui apareceu, foi aqui embaixo, ele desceu aqui para baixo. Todo volume sólido, ele é considerado somente da partícula seca, somente da partícula sólida, sem levar em consideração a parte de água e sem levar em consideração a parte do ar. Quando nós trabalhamos a massa, se a gente for trabalhar a massa total, é a massa do ar, mais a massa da água, mais a massa do sólido. Se a gente trabalha somente a massa dos índices vazios, é a massa do ar, mais a massa da água. Eu não coloquei na última aula a massa do ar, porque a gente não utiliza muito, tá? Isso aqui são coisas raramente que a gente vai mexer com massa de ar. A gente utiliza mais essas duas massas, a massa de água e a massa do sólido. Se vocês tiverem alguma dúvida, em qualquer momento que eu estiver explicando, vocês podem ligar o microfone de vocês e falar, tá bom? Não mandem no chat, porque eu não estou vendo o chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento, não fiquem com vergonha, podem ligar o microfone e falar. E aqui nós temos as questões. Eu vou responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje eu vou responder 7 questões com vocês sobre isso, tá? Então, vamos aqui para a primeira questão.
A primeira questão eu vou responder aqui no Paint, porque fica mais fácil para fazer os cálculos. Deixa eu ver se está gravando, tá. Uma amostra de solo úmido, isso aqui está na atividade de vocês. Uma amostra de solo úmido em cápsula de alumínio tem uma massa de 462 gramas. Então vamos começar aqui a brincadeira, né? Então vamos lá. Uma amostra de solo úmido em cápsula de alumínio tem uma massa de 462 gramas. Gente, essa massa é a massa total da amostra. É 462 gramas. Certo? Após a secagem em estufa, obteve-se a massa seca da amostra. Então, agora eu tenho uma massa seca igual a 364 gramas. O que é essa massa seca? Essa massa seca significa que foi retirada a água. Retirada a massa de água. Ou seja, essa massa seca vai ser o quê? Vai ser a massa total menos a massa de água. Vocês entenderam? Sim ou não? Engraçado, o povo da gravação pensa que eu tô falando sozinha. Gente, eu não estou falando sozinha, eu tô na aula ao vivo, é porque o pessoal não responde. Vocês entenderam sim ou não? Sim, professor, não estou entendendo. Certinho. Então, vamos lá. Então, lembrando, a massa seca é a massa que eu tirei a água. Então, é a massa total menos a massa da água. Ó, ele quer determinar o teor de umidade do solo, considerando a massa da cápsula de 39 gramas. Ai, peraí que eu vou pausar aqui, que eu lembrei que eu não... Então tá, gente, abrimos a apostila pra gente ver as fórmulas e voltamos aqui pra questão. Ele tá me dizendo que a massa da cápsula é igual a 39 gramas. Gente, a cápsula é o recipiente que o solo tava, a forma que o solo tava. Então, essa forma que estava a amostra de solo, ela foi colocada na estufa, ela foi manuseada junto com o solo. Por que ele deu a massa da cápsula? Porque a gente tem que descontar a massa da cápsula daqui, para a gente poder ter as informações reais do solo. Ou seja, nós trabalharmos com valores somente do solo. Então, vamos lá. Esses foram os dados que eu tive. Vou até mudar de cor para não confundir vocês. Então, vamos lá. A massa total agora vai ser a massa total menos a massa da cápsula, certo? Então, a massa total era 462 gramas, menos, quanto é a massa da cápsula? 39. Então, se a gente pegar aqui na calculadora, 462 menos 39, dá 423 gramas. Então, essa é a minha massa total. Por que eu não utilizo essa aqui? Porque essa aqui está contando com a massa da cápsula, do recipiente que estava o solo. E os meus índices, eu só quero saber a massa do solo, eu não quero saber a massa da cápsula. Então, aqui, ó, 462 gramas é a massa total. Muito bem, vamos continuar. Eu tenho a massa seca. Massa seca. Só que tem um porém. Qual é o porém da massa seca? É porque eu ainda não tirei a massa da cápsula. Então, eu tenho que pegar 364 menos a massa da cápsula, que é 39. Então, pego a calculadora. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, que eu realmente falo rápido. 364 menos 39 dá 325. Então, a massa seca, ó, vou até botar assim, massa seca é igual a 325 gramas. Vou pular aqui, deixar em destaque aqui para vocês entenderem direitinho. Então, agora eu tenho minha massa seca. Essa aqui é a minha massa total, viu? O que tá faltando? A massa da água. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui. A massa da água, eu vou botar MW, porque o que a gente utiliza da água é W. Então, minha massa da água, lembrando, vai ser a minha massa total menos a minha massa seca. Eu vou pegar qual? Para eu não ter que fazer uma fórmula grande, eu já vou pegar... Opa, alguém entrou. Para eu não ter que fazer uma fórmula maior, porque assim, se eu pegar antes de tirar a cápsula, depois eu vou ter que tirar. Então, eu já pego ela pronta.
Então, a minha massa da água vai ser a minha massa total sem a cápsula, menos a minha massa seca sem a cápsula, tá bom? Porque o que eu quero saber é a minha massa da água sem levar em consideração a cápsula de alumínio. Então, para não ficar muito grande aqui, eu vou puxar uma seta bem aqui. Então, a minha massa da água, vamos lá, 423 menos 325 dá 98. Então, a minha massa da água é 98 gramas, certo? Então, aqui eu já circulo, ó. 98 gramas. Gente, deixa eu só... Porque pode ser que vocês queiram tirar print, alguma coisa assim. E aí vocês não vão entender quem é quem aqui. Edições ao vivo aqui. Então, lembrando, a minha massa total é 423 gramas. Só pra vocês, isso aqui é só pra vocês não se confundirem depois de ficar tentando se perguntar de onde que saiu esse 423, tá bom? Então, aqui eu já tenho todos os meus valores, tá? Gente, dúvidas até agora? Dúvidas até agora? Vocês estão entendendo direitinho, né? Então tá. Então agora, o que falta fazer agora? Olha só, eu já descobri a massa de todo mundo. Se eu já descobri a massa de todo mundo, agora eu vou descobrir o meu teor de umidade, que é o que a questão quer saber, né? O teor de umidade. Eu vou lá na minha apostila, que a professora Marina fez pra mim. Vou olhar, eu dou aula pra criança o dia inteiro, eu já ia falar, a tia Marina fez pra mim. Então, eu vou olhar aqui o teor de umidade. Qual o problema, professora? Eu tenho duas fórmulas. Eu tenho uma falando do peso e uma falando da massa. Qual que eu uso? Você olha para sua questão. Você tem peso ou massa? Você tem massa. Então, a fórmula que você usa é essa aqui, a da massa. Tá certo? Então, o teor de umidade, que significa, que a sigla é o W, significa o quê? Olha só, vamos olhar aqui. Significa a massa da água dividido pela massa seca. Massa da água dividido pela massa seca. Por que eu estou botando entre parênteses? Porque eu tenho que lembrar de multiplicar por 100%. E o que eu multiplico por 100% é o resultado da divisão. Então, teor de umidade é igual. A massa da água deu 98. A massa seca deu 325. E aqui eu boto vezes 100%, porque o teor de umidade é um índice de porcentagem. Então, vamos lá. W é igual 98 dividido para 325 dá uma dízima, certo? Então, eu vou considerar só as duas primeiras casas, 0,30, aproximadamente 0,30, vezes 100%. Então, olha só, 0,30 vezes 100% é 30%. Então, teor de umidade é aproximadamente 30%. Por que eu coloco aproximadamente? Porque o resultado da minha divisão deu uma dízima. Então, não é um resultado 100% exato. Só se eu tivesse pego o número todo, né? Mas aí, como eu não peguei o número todo, só arrumando bem aqui. Mas como eu não peguei o número todo, por isso que eu digo que é aproximadamente. Então, essa é a resposta. O meu teor de umidade é aproximadamente 30%. Gente, dúvidas? Alguém não entendeu o que eu fiz? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer anotar? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Alguém quer anotar? Se vocês quiserem anotar, eu dou uma pausa na gravação. Me falem aí, me respondam. Meu Deus, não tem gente nessa live.
Tem. E aí, gente, vocês querem anotar? Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? E aí, o que vocês acham? Alô, meu povo, e aí? Não tá Professora, eu bom, por entendi enquanto, bem tá aí bom. nesses 30%. Os 30%, né? Mais alguma dúvida? É. O que mais? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais outra pergunta que eu já respondo tudo de uma vez? Não, não. É, professora, mas a minha Oi. atividade que eu mandei para a senhora, eu fiz ela, né? Eu sei que eu fiz o cálculo diferente do da senhora e deu aproximadamente também 30%, só não foi o cálculo que a senhora fez aí. Não, mas se deu o mesmo valor, tudo bem. Uhum. Entendeu? Então, olha só. Esses 30%, quem foi que perguntou? Por favor, identifique qual é o seu nome. Foi Antônio. eu, Márcia. Peraí, foram duas pessoas que perguntaram? Eu perguntei a Márcia. Ó, é porque eu preciso... Quem perguntou do 30%, eu preciso entender... Deixa eu dar bem que uma pausa na gravação, né? Gente, se alguém que não tem entendido do 30%, por quê? Aqui no teor de umidade eu tenho duas fórmulas. A primeira fórmula, eu falo do W maior é peso. Peso da água dividido por peso sólido, vezes 100%. A segunda fórmula é massa da água dividido por massa seca, vezes 100%. Qual que eu uso? Os dois vão dar o mesmo valor. O que vai diferenciar são os dados que você tem. Os dados que você tem aqui é massa, não é peso. Então, você vai utilizar a fórmula com a massa, não com o peso. Então, você pega essa parte aqui da fórmula, tá? Então, a parte que você pega é essa aqui. Então, olha só. Como é que é o cálculo? É massa da água, esse Wzinho menor significa água, dividido por massa seca ou massa sólida, que esse Szinho significa seco ou sólido, vezes 100%. O 100% é para transformar o resultado dessa divisão em uma porcentagem, tá? Então, eu descobri a minha massa total. Como que eu descobri? A questão deu e deu a massa da cápsula. Eu subtraí a massa da cápsula. Eu achei a minha massa seca, que eu peguei que ele também deu a massa seca, eu só subtraí a massa da cápsula. E a massa da água, eu ia pegar o quê? Eu ia pegar a massa total menos a massa seca. O que sobrava era a massa da água, tá bom? Então, aqui eu descobri minha massa da água. Eu tenho os três valores. Então, como que eu coloco? A divisão é massa da água dividido por massa seca vezes 100%. A massa da água deu 98. A massa seca deu 325 vezes 100%. 98 dividido por 325, eu vou abrir aqui a calculadora para vocês. Peraí que tem mais alguém entrando aqui. Peraí, meu computador não tá ajudando. Vou abrir aqui a calculadora para vocês verem. Então, né, minha calculadora tá, aparentemente ela não quer abrir. Então, ó, aqui, ó, 98 dividido por 325. Esse é o resultado. É uma dízima. Eu só peguei as duas casas depois da vírgula, as duas primeiras, para eu transformar num resultado mais exato. Se eu tivesse, olha só, se eu tivesse pego 98 entre parênteses, para quem tem calculadora científica, né? A minha aqui, deixa eu ver se eu consigo transformar ela para científica. Consegui. Por exemplo, se eu tivesse pego aqui minha calculadora científica, abre parênteses, 98 dividido por 325, fecha parênteses, vezes 100. Tinha dado 30,15 e um monte de número, porque é uma dízima. Como eu só peguei os duas primeiras casas depois da vírgula, ficou 0,30. Então, 0,30 vezes 100%
dá 30. Então aqui ficou 30%. Então o teor de umidade é aproximadamente 30%. Aproximadamente porque é uma dízima, então é um valor maior que 30%, mas eu arredondei para 30%. Vocês entenderam? Mais alguma dúvida ou não? Ou posso passar para outra questão? Entendi. Entenderam? Não fiquem com vergonha de perguntar, por favor. Então vamos para a próxima. Deixa eu ver se está gravando, que do nada ele para de gravar aqui. Então vamos lá. Organizadinho, bonitinho, vocês entenderam, né? Vou passar para a próxima. Próxima questão. Próxima questão. Peraí, tem gente falando comigo aqui. Tá, vamos aqui para próxima. Uma amostra de solo, eu acredito que essa aqui seja a segunda questão da atividade de vocês. A segunda questão fala assim: uma amostra de solo foi coletada em campo, verificou-se que a amostra, juntamente com seu recipiente, pesava 120,45 gramas. Após permanecer em estufa a 105 graus Celsius até estabilizar o peso, o conjunto pesava 110,92 gramas. Sendo a massa do recipiente de coleta da amostra de 28,72 gramas, qual a umidade desse solo? De novo, ele quer teor de umidade. Ele quer teor de umidade. Então vamos lá. Dados. Vamos ver o que a questão me deu. Vou colocar aqui dados da questão. Se vocês tiverem dúvida, não fiquem com vergonha, podem falar. Eu acho que, não sei se vocês são tímidos, mas vocês não costumam perguntar muito, só no WhatsApp, mas aqui você não pergunta muito não. Ó, então vamos lá. Ele verificou que a amostra pesava 120,45 gramas. Então, massa antes da estufa, 120,45 gramas. Todo mundo liga o microfone que eu vou fazer uma pergunta agora. Se ele foi para a estufa e a massa depois da estufa ficou 110,92 gramas, qual foi a massa que sumiu? Vocês entenderam minha pergunta? Ó, vou falar de novo. Se a massa antes da estufa foi 120,45 gramas e depois de ir para a estufa ela ficou com 110,92 gramas, qual foi a massa que sumiu? Ela foi massa seca, massa de água ou massa de ar? Massa de água. Exatamente, porque a estufa evaporou a água. Então a massa que sumiu foi a massa de água. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim. Tá certo. Então, olha só. O que ele me deu também? Ele me deu que a massa do recipiente de coleta. Massa do recipiente é a massa do... Na última questão que a gente fez foi a massa da cápsula. Então, eu vou colocar a massa da cápsula. A massa da cápsula foi de 28,72 gramas. Ok? Agora vamos descontar aqui. Presta atenção. A massa total vai ser 120,45 menos 28,72. Por quê? Para eu saber quem realmente é a minha massa total, porque eu estou tirando a massa do recipiente, da cápsula. Então, 120,45 menos 28,72 dá 91,73. Então, aqui 91,73 gramas. Vou botar aqui, massa total é igual a 91,73 gramas. Todo mundo entendeu isso aqui? Tem alguém que não entendeu? Tem alguém que não entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz?
Entendi. Entendeu, né? Gente, essa massa que ficou depois da estufa foi qual massa? Massa total, massa seca ou massa de água? Que massa foi essa que saiu da estufa? Massa seca. Muito bem, massa seca. Então, eu vou descontar a cápsula. 110,92 menos 28,72. Então, vamos lá. Minha massa seca é igual 110,92 menos 28,72. Dá 82,20. Então, 82, deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui. 20 gramas. Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz? Todo mundo entendeu? Achei minha massa seca. O que tá faltando aqui eu descobrir? Eu tenho a massa total, a massa seca, falta descobrir o quê? Hein, pessoal? Eu tenho a massa total e a massa seca, falta descobrir quem? Massa d'água. Muito bem, massa de água. Massa de água é MW. Então, a minha massa de água, lembrando, é a minha massa total menos a minha massa seca, tá? Então, a minha massa de água vai ser, minha massa total é 91,73. A minha massa seca, 82,20. Então, a minha massa de água vai ser, vamos lá, 91,73 menos 82,20. Vai dar quanto? Quanto que dá? 9,53. Então, é 9,53 gramas. Gente, dúvidas? Alguém não entendeu isso aqui? Certinho? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o teor de umidade. Vou até colocar aqui um quadrado aqui. Então, vamos lá. Meu teor de umidade aqui. O meu teor de umidade... Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra. O meu teor de umidade, ele é simbolizado como W. E lembrando, qual é a fórmula? Massa... Qual é a fórmula? Massa d'água dividido por massa seca e o resultado vezes 100%. Hã? Certo? Então, vamos lá. Então, meu teor de umidade vai ser, a massa da água é 9,53 e a massa seca cadê a massa seca? 82,20 e o resultado vezes 100%. Mais um pouquinho o tamanho da letra. Pronto. Vezes 100%. Então, vamos lá. Olha só. De novo, vou abrir aqui a calculadora, ó. Nove 9,53 dividido por 82,20 dá esse valor aqui. Então, eu vou pegar só as duas primeiras casas depois da vírgula. Eu vou pegar só 0,11. Então, vou pegar 0,11 vezes 100%. Então, o teor é aproximadamente 11%. Então, aproximadamente 11%. Vocês entenderam? Teve alguém que não entendeu? Aproximadamente 11% o teor de umidade. Teve alguém que não entendeu, gente? Professor, explica essa parte mais uma vez aí. Qual parte? Qual parte? Alô? Qual parte? Essa aí da porcentagem aí, todinha de Do novo teor aí. de umidade, né? Tá certo.
Muito bem, deixa eu perguntar para vocês. Teve alguém que não entendeu como que eu consegui a massa total, massa seca e massa da água? Teve alguém que não entendeu? Teve alguém que não entendeu como que eu consegui? Todo mundo entendeu? Muito bem, se todo mundo entendeu, né? Vamos lá, que eu quero colar essa foto bem. Gente, essa aqui, lá na apostila, a gente viu que essa aqui é a fórmula do teor de umidade. Massa da água dividido por massa seca vezes 100%. Então, aqui eu só coloquei a fórmula. Teor de umidade é igual a massa da água dividido por massa seca vezes 100%. A massa da água, 9,53, coloquei. Barra, essa barra significa divisão. Massa seca é 82,20, eu achei aqui em cima, então botei aqui, vezes 100%. Eu fiz a divisão aqui na calculadora, nós vimos aqui a divisão, vou até aumentar aqui a calculadora para vocês. Então, ó, eu fiz aqui a divisão 9,53 dividido por 82,20 e deu esse resultado. Como é uma dízima, eu só considerei as duas casas depois da vírgula, os dois números depois da vírgula. Os dois números depois da vírgula, ó, é 11, então eu botei 0,11. Eu ignorei todos esses números aqui, tá certo? E ficou só 0,11. Então, eu botei 0,11 vezes 100%. Como que eu multiplico? Normal, gente, eu só multiplico 0,11 vezes 100 e boto o símbolo de porcentagem, só isso. 0,11 vezes 100 é 11, ó. 0,11 vezes 100. 11 e coloquei o símbolo de porcentagem, por cento. Então, o teor é aproximadamente 11%. E aí, entenderam? Sim. Muito bem. Podemos ir para outra? Tem alguém que quer anotar? Podemos ir para outra. Anotei, Priscila. É porque se tiver alguém que queira anotar, eu dou pausa na gravação. Mas ninguém quer anotar, não? Já anotei a minha parte. Então agora nós vamos para a terceira questão. Deixa eu só ver que está gravando. Tá. Ó, o teor de umidade de uma amostra é de 25% e o peso inicial da amostra é de 300 gramas. Qual a quantidade de água existente na amostra? Vamos lá. Vamos para os nossos dados. Então, vamos lá para os dados da questão. O meu teor de umidade é 25%. Gente, 25% significa 0,25 vezes 100%. Só para vocês não esquecerem o que isso significa, tá? Mas significa isso. Ele disse que o peso inicial da amostra é de 300 gramas. Gente, olha só. Vamos olhar isso bem aqui, ó. Vamos prestar atenção nisso bem aqui. O peso inicial... Eu vou botar até com um pincel aqui, um marca-texto. Tem marca-texto que tem. O peso inicial... Me empolguei, cadê o outro? O peso inicial da amostra... Eu não acho um pincel que preste. O peso inicial da amostra é de 300 gramas. Gente, é gramas. Gramas é peso ou é massa? Gramas é peso ou é massa? Peso. Gramas é massa. Tá falando peso porque foi obtido por um processo de pesagem. Vocês tomem cuidado com isso, porque quando aqui
Não for gramas, não for quilos, é porque é peso de força, que é o W grande. Mas quando aqui for gramas, é porque é de massa, tá certo? Então, a massa total da amostra é 300 gramas. Entenderam isso aqui? O que eu quero saber é a massa da água. Por que eu quero saber a massa da água? Porque ele está perguntando qual é a quantidade de água existente na amostra, certo? Então, vamos fazer isso aqui. É uma equação simples. Só que a gente tem um pouquinho de lógica aqui. Vamos lá. Eu vou copiar a fórmula, tá certo? Vou copiar aqui essa fórmula. Assim, eu vou dar uma modificadinha aqui, porque aqui no Paint eu não tenho como colocar fração, tá? Eu vou botar aqui a fórmula, tá? Muito bem, essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Vamos começar a substituir as coisas aqui. Quem é o teor de umidade? Que é o teor de umidade? 25%. É igual. Quem é a massa da água? Eu não sei quem é a massa da água. Vou colocar aqui embaixo massa seca. Dividido por massa seca. E o resultado disso aqui tudo, gente, é vezes 100%. Todo mundo entendeu isso aqui? Gente, todo mundo entendeu isso aqui? Eu entendi. Tá bom, então vamos continuar. Olha só, presta atenção. Esse 25% é 0,25 vezes 100%. E aí eu vou só repetir esse aqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vamos lá. Eu tenho 100% dos dois lados. Dos dois lados está multiplicando. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Dos dois lados está multiplicando. Então, eu vou cortar dos dois lados. Tá certo? Porque isso aqui não vai alterar em nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever tudo, só que sem o 100%. Então, 0,25 é igual a massa da água dividido pela massa seca. Certo? Só botei aqui para não... Deixa eu colocar aqui em forma de fração. Deixa eu tentar colocar em forma de fração, que acho que eu não vou conseguir, não. Gente, porque assim, a logística aqui no Paint, ela é massa seca. Ela é maior, a logística aqui nesse Paint. Então, vamos lá. Pronto. Muito bem, eu não tenho nem a massa seca e nem a massa de água. Que confusão que eu arrumei agora, né? Mas agora eu vou substituir as coisas. Olha só. 0,25 é igual... Gente, eu não tenho a massa da água. Mas eu sei que a minha massa da água é a massa total menos a massa seca. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Sim. Olha só, e embaixo eu vou continuar tendo a minha massa seca. Professora, eu posso cortar dos dois lados? Aliás, em cima e embaixo, massa seca com massa seca? Não. Regra da matemática, você só pode fazer isso se for multiplicação. Isso aqui não é multiplicação, em cima é uma subtração. Meu Deus, então, o que eu faço? O que você faz? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse massa seca que está dividindo e você vai passar para o outro lado ele multiplicando. Porque eu vou fazer só uma operação oposta da matemática, é normal. Aqui está dividindo, para o outro lado ele vai multiplicando. Só isso. Então, massa total eu tenho 300 menos massa seca. Certo? Ai, não acredito. Gente, peraí, o negócio sumiu aqui. Deixa eu botar de novo. Então, de novo, 0,25 vezes
massa seca é igual... Massa total eu tenho 300 menos massa seca. Gente, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Ou não? Vocês entenderam o que eu fiz ou não? Muito bem, o silêncio é a melhor resposta, todo mundo entendeu. 0,25 vezes massa seca é 0,25 massa seca. Esse menos massa seca eu vou passar para o outro lado, mais massa seca, para deixar tudo que é de massa seca ficar em um lugar só. Então, olha só, presta atenção. Eu tenho 0,25 massa seca, mais 1 massa seca dá 1,25 massa seca. Aqui na frente dessa massa seca eu tenho 1, tá bom? É igual a 300. Lembrando que esse 1,25 ele está multiplicando essa massa seca, tá? Então, de novo, 1,25 ele está multiplicando. Pro outro lado ele passa dividindo. Então, vamos lá. Então, a minha massa seca vai ser 300 dividido para 1,25. 300 dividido para 1,25 dá exatamente 240. Achei minha massa seca, 240 gramas. Mas não é isso que eu quero a massa da água. Eu tenho uma massa seca. Olha aqui a brincadeira agora, ó. Eu tenho a massa seca, eu tenho a massa total. Massa da água é igual a massa total menos massa seca. Então, a massa da água... Deixa eu jogar ela aqui pra cima. Então, a minha massa da água vai ser massa total 300, massa seca 240. Minha massa da água vai ser 60 gramas. Pronto, achei a minha massa da água. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não, professora, pode prosseguir. Ô, professora. Oi. A senhora vai passar outra atividade parecida com essa daí pra nós hoje? Vou sim. Beleza. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Então eu posso passar para outra questão. Foi tranquila essa aqui, né? Então vamos lá. Próxima questão. Considere uma amostra de solo que foi colocada junto com uma cápsula e levada à balança, apresentando uma massa de 126,12 gramas. Essa amostra permaneceu em estufa até atingir constância de peso, então foi pesada novamente, dessa vez tendo uma massa de 106,09 gramas. A massa da cápsula era de 37,12 gramas. Qual o valor da umidade do solo? Ele não quer saber a massa da água, como era a outra questão. Ele quer saber a umidade. Umidade, teor de umidade. Então, vamos lá. Dados da questão. A massa total era de 126,12 gramas. Ela permaneceu em estufa, foi pesada, tal. Quando saiu da estufa, ela saiu seca. Então, agora ela tem 106,09 gramas. A massa da cápsula é igual a 37,12 gramas. Qual é a umidade do solo? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descontar a massa da cápsula de todo mundo, né? Pra gente obter a massa pura e simples. Então, aqui, ó. Massa total vai ser igual a 126,12 menos 37,12. Então, vamos lá. Então, a minha massa total vai ser... Vamos lá. 126,12 menos 32,12 dá 94. Então, a minha massa... Peraí, eu acho que eu fiz errado.
Ai, eu sabia. 37. Vamos lá. 126,12 menos 37,12 dá 89. Então a massa total é 89 gramas. Achei a minha massa total. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Então, agora eu vou pra massa seca, mesma história. Massa seca vai ser igual a 106,09 menos 37,12, que é a massa da cápsula. Eu tô descontando aqui. Algumas questões vocês vão ver tara. Tara significa esse desconto, entendeu? Porque a maioria das questões eles falam assim, tara do equipamento. Tara significa você descontar o valor da cápsula. 106,09 menos 37,12 dá 68,97. 68,97 gramas. Deixa eu identificar aqui. Então agora eu tenho a minha massa seca e a massa total. O que tá faltando eu descobrir? Em edificações sábado, o que tá faltando eu descobrir? O que tá faltando eu descobrir? Hein, pessoal? Hein, pessoal? O que tá faltando eu descobrir? Gente, será que todo mundo saiu da live e eu fiquei sozinha? Só eu e o gravador? Não, tá não. Aqui, eu tô aqui, pessoal. Eu não sei falar esse nome aí. Massa da água, é? Isso. Não. É isso que tá faltando eu descobrir. Massa da água. A massa da água é a massa total menos a massa seca. Então, a massa da água vai ser 89 menos 68,97. Então, a massa da água é igual. Professora, tem como esse número dar negativo? Só se a pessoa que fez a questão errou. Mas não tem porque um completa o outro. Então, aqui vai dar quanto? Olha só, 89 menos 68,97 dá 20,03. Então, aqui vai ser 20,03 gramas. Essa é a massa da água. Vou aqui já. Pronto. Agora eu vou descobrir meu teor de umidade. Ó, meu teor de umidade, vou fazer aqui em cima. Teor de umidade. O meu teor de umidade, deixa só eu separar aqui. O meu teor de umidade, lembrando, o que é o teor de umidade? Vai ser a massa da água dividido pela massa seca vezes 100%. Certinho? Então, vamos lá. A massa da água é 20,03. A massa seca, 68,97. O resultado vezes 100%. Só diminuir aqui um pouquinho da letra para não ficar confuso para vocês. Não deu certo ainda. Isso, pronto. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha calculadora, né? Vou dividir aqui, ó. 20,03 dividido para 68,97 dá uma dízima. Eu vou considerar só as duas primeiras casas, só o 29. Então, eu vou botar aqui 0,29 vezes 100%.
Então, meu teor de umidade dá aproximadamente 29%. Então, aproximadamente 29% de umidade. Entenderam? Vocês entenderam? Eu tô entendendo. Você não gastou. Entendi também, professora. Tá certo. Então, vamos lá. Gente, vocês me dão um tempinho aqui só pra eu pegar água, porque a água que eu peguei aqui. Então, vamos para a próxima questão. Opa. O que aconteceu com você? Qual a quantidade de água isso aqui não tá na atividade não, era bom até vocês anotarem isso aqui no caderno, tá? Quando eu terminar de explicar, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem isso aqui. Qual a quantidade de água a ser acrescentada a uma amostra de 1.500 gramas com teor de umidade de 17% para que essa amostra passe a ter 30% de umidade? Então, vamos lá. Vamos aqui para os dados da questão. Tá. Ué, o que aconteceu que não tá digitando? Só um momento, gente, que não tá digitando aqui. Dados da questão. Ó, ele quer saber a quantidade de água acrescentada. Então, vou botar massa de água acrescentada. Tá certo? É isso que ele quer saber. A uma amostra de 1.500 gramas, a massa total é 1.500 gramas. Com teor de umidade, o teor de umidade inicial, vou botar aqui WI, então, vou pensar aqui como é que eu vou fazer, vou botar o I de inicial é 17%, e o W final é 30%. Gente, vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam a montagem na questão por enquanto? Ou teve alguém que não entendeu? Esse WF aí significa o que mesmo? WF significa teor de umidade final. Ah, tá. Vocês entenderam? Tá. Teor de umidade final. Então, vamos lá. Vamos começar com o inicial. Para eu saber a quantidade de água que eu quero acrescentar, primeiro eu preciso saber a quantidade de água que eu tenho, na verdade, para eu poder entender quanto que eu tenho que acrescentar. O inicial é 17%. Eu não sei quanto de água tem em 17%. Tá certo? Eu não sei quanto de água que tem em 17%. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração. 0,17 é igual... Não, vou começar mesmo com a porcentagem. 17% é igual a massa de água dividido por massa seca vezes 100%. Não era para eu estar aqui no vermelho, não. Gente, vamos lá. O que vai acontecer com esse 100%? Ele vai cortar. Por que ele vai cortar? Porque 0,17% é igual a 0,17 vezes 100%. Aí é igual a massa de água dividido por massa seca vezes 100%. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse 100%, que ele está dos dois lados. Eu não vou precisar dele, então eu vou cortar, ó. Então, eu preferi fazer isso para vocês entenderem o que eu estava fazendo. Agora, olha só, 0,17 é igual a massa de água dividido por massa seca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Vocês estão entendendo? Gente, só que tem um problema. A massa de água...
massa de água é igual a 1.500 menos a massa seca. Vocês entenderam por quê? Porque a massa de água é a massa total menos a massa seca. Então, de novo, eu vou fazer aquilo que eu fiz naquela questão. O massa seca que está dividindo, volta multiplicando. Então, 0,17 massa seca é igual a 1.500 menos massa seca. Esse menos massa seca passa para o outro lado, mais massa seca é igual a 1.500. Então, vamos lá. Eu tenho 0,17 massa seca. Eu somo com 1 massa seca. Deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Eu tenho 0,17 massa seca. Eu somo com 1 massa seca, dá 1,17 massa seca. É igual a 1.500. Então, a minha massa seca é 1.500 dividido para 1,17. Porque 1,17 está multiplicando. Eu vou aqui na minha calculadora. Deixa eu diminuir aqui ela. Eu olho aqui, 1.500 dividido para 1,17. Dá aproximadamente, só vou pegar até as duas primeiras casas. Então, dá 1.282, esqueci o número, 1.282,05 gramas. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Isso aqui é a minha primeira fase do solo. Eu adicionei água. A massa seca mudou ou não mudou? De novo. Mudou. Não mudou, porque o que eu adicionei foi água. O que muda é a massa de água e a massa total, mas a massa seca não muda. O que é seco continua seco. O fato de eu adicionar água não muda a massa seca. Vocês entenderam? Porque quando eu evaporar, a água vai continuar a mesma massa seca. Vocês entenderam? Sim. Então, a massa seca não muda, tá? Massa seca não muda. Então, a massa seca que eu tinha antes vai ser a mesma massa seca que eu tinha depois. Vamos ver, então, qual é a massa de água antes. Massa de água inicial vai ser a massa total menos a massa seca, que dá quanto? Massa total é 1.500. Opa. Menos, quanto é que é a massa seca? 1.282,05. Então, a minha massa de água inicial, vou botar aí de inicial, vai ser quanto? Ó, 1.500 menos 1.282,05. Dá 217. Deixa eu ver se eu botei certo. 2,05. Tá. 217,95. Era o que tinha antes. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Gente, eu acho que... Entendi mais ou menos. Menos 1.282,05. Tá certo. Vocês entenderam? Ó, lembrando, a massa de água inicial é a massa total, que é 1.500, menos a massa seca. E a gente achou a massa seca. A massa seca é 1.282,05. Entendeu? Entendi, agora entendi. Então, eu achei a minha massa de água que eu tinha antes, com 17%. Então, com 17%, temos massa de água igual a 217,95 gramas. Ficou claro, gente? Deixa eu apagar bem esse risco, porque eu risquei demais aqui também. Então, ó, com 17%, nós temos a massa de água igual a 217,95 gramas. Agora, deixa eu circular isso aqui para vocês entenderem. Pronto. Agora vamos continuar. Agora eu quero saber que é a massa de água final, ou seja, que é a massa de água acrescentada. Vamos lá.
teor de umidade é igual a massa de água dividido por massa seca vezes 100%. Eu já vou cancelar os 100% dos dois lados, que vocês já viram como é ali, né? Então, agora eu vou trabalhar com 0,30. 0,30 é igual a massa de água, que eu não sei quem é, a massa de água final, né? Dividido, quem é a massa seca? Nós descobrimos a massa seca, é 1282,05. E ela não muda, porque ela é seca. Então, a massa de água final, que eu tinha no final do processo, vai ser 0,30 vezes 1282,05. Porque de um lado ele divide, quando ele muda para o outro, ele multiplica. Então, a gente multiplica aqui, ó. 1.200. Vou fazer aqui na calculadora para vocês verem aqui na tela. 1.282. Opa. 1.282,50 vezes 0,30. 384,75. Então, o volume de água final é 384, opa, eu esqueci já. 384. Oh, eita. 384,75. Isso mesmo, 384,75. Agora vamos lá. Eu tenho uma massa de água final. Gente, para eu saber a massa de água acrescentada, eu pego a massa de água final menos a massa de água inicial, para eu saber quanto que foi adicionada. Então, a massa de água acrescentada é igual a 384,75 menos 217,95. Então, a minha massa de água acrescentada, eu vou diminuir aqui, 384,75 menos 217,95, dá 166,8 gramas, 80,80 gramas. Então, essa é a quantidade de água que eu tenho que adicionar na amostra para que a umidade dela passe de 17% para 30%. Entenderam? Entendi, professor. Entendi, sim, mais pra lá do que pra cá. Eu não entendi porque cortou. Eu entendi sim, professor, mas eu tô na dúvida bem da onde o professor chegou bem na primeira parte ainda, onde surgiu esse 1,17, eu sei, 1 surgiu da onde? O 1 surgiu, ó, seguinte. Aqui, né, que você tá falando, aonde? Aqui? A primeira parte. Aqui, né? Esse menos MS passou pro lado mais MS aqui. Aqui na frente desse MS tem 1, porque não tem nada na frente dele. Toda vez que não tem nada na frente de um coeficiente, é porque na frente dele tem 1. Então, eu tenho 0,17 massa seca mais 1 massa seca dá 1,17 massa seca. Entendeu? Ah, tá, agora eu entendi. Entendeu, né? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês. Certo. Vamos para... Acho que já é a nossa última questão, que o nosso horário já tá acabando. Na penúltima, mas não vai dar de fazer tudo hoje, não. Deixa eu ver... Ah, eu já fiz essa questão. Eu acho que já. Então, vamos lá. Eu já fiz essa questão. Inclusive, ela é bem fácil. Tá, vamos fazer isso aqui, ó. Para fazer análise granulométrica de um solo, tomou-se uma amostra de 53,25 gramas, cuja umidade era de 12,6%.
A massa específica dos grãos do solo era de 2,67 gramas por centímetro cúbico. A amostra foi colocada em uma proveta com capacidade de 1 litro, ou seja, volume igual a 1.000 centímetros cúbicos, preenchida com água. Admita-se nesse exercício que a água é pura, não tendo sido adicionado defloculante. Gente, defloculante é uma substância que você coloca na água, por exemplo, você está com uma amostra de solo submerso. E aí a amostra de solo está sendo sedimentada no fundo do recipiente, está sendo armazenada no fundo. Aí você coloca defloculante para que ela não fique armazenada no fundo do recipiente. E que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Ao uniformizar a suspensão, ou seja, instante inicial da sedimentação, qual deve ser a massa específica da suspensão? Essa aqui era uma questão da atividade de vocês. Aí eu pensei melhor. Aí eu falei assim, não, vou fazer. Tá? Olha aqui. Aqui eu tenho 1 litro de água, tá? Que aproveita mais água, recipiente mais água. E depois eu tenho, adicionado a amostra de solo, eu tenho a proveta, a água e o solo. Proveta é a cápsula, o recipiente. Então, vamos analisar aqui os dados da questão que nós temos, né? Vamos lá. Eu tenho dados da questão. Não precisa vocês anotarem que eu vou tirar um print disso aqui e mandar no grupo, porque é muito grande essa questão. Dados da questão. Dados da questão. A minha massa total, ele está me dizendo que é quanto? 53,25 gramas. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra. Ele está me dizendo que é 53,25 gramas. Aqui, ó, aqui tá falando. A umidade que ele está me dizendo, ou seja, meu teor de umidade é 12,6%. Lembra que isso aqui vai ser igual a 0,126 vezes 100%. É a mesma coisa. Ele está me dizendo que mais? A massa específica dos grãos do solo. A gente olha aqui, né, a nossa apostila feita com carinho e vê que a massa específica tá aqui, ó. Minha massa específica, ó, massa específica das partículas, ou seja, esse PGzinho aqui, vamos voltar pra cá. Meu PG é igual a 2,67 gramas por centímetro cúbico. E ele está me dizendo que... O que mais? E a massa específica dos grãos... Não, tá. O que mais? Densidade da água. Vamos botar aqui, densidade da água. É a mesma coisa que massa específica da água. É igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tá certo, gente? Densidade da água é a mesma massa específica da água, a mesma coisa, tá bom? E o volume da proveta, que é a mesma coisa que cápsula, é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Ele quer saber a massa específica da suspensão. Ou seja, se você... isso aqui não tem defloculante, mas quando você adicionou a água, qual foi a massa específica da sedimentação? A água não, gente. Quando você adicionou o solo, qual foi a massa específica da sedimentação? Da suspensão? Significa o quê? Quanto de terra que subiu? Ou quanto de água que subiu dessa amostra, que não sedimentou, que ficou flutuando no início, na suspensão. A primeira coisa que eu vou fazer é a massa específica sólida. Para eu saber a massa sólida, olha só, para eu saber a massa sólida, eu tenho teor de umidade. Então, vamos lembrar aqui do teor de umidade. Teor de umidade é igual a massa da água dividido por massa sólida vezes 100%. Eu já vou cancelar o 100%, porque ao invés de botar 12,6%, eu vou botar 0,126. É igual a massa da água dividido por massa sólida. Tá certo?
Só que ele já me deu a massa total, né, do recipiente. Porque o que eu quero saber? Como eu quero... Eita, botei MS aqui. O que acontece? Eu não vou trabalhar com massa específica, eu vou trabalhar aqui com a massa total da amostra. Por que eu vou trabalhar com a massa total da amostra? Porque o que eu estou querendo saber é quanto que subiu da massa total. Então, quanto que subiu da massa total, eu vou utilizar a massa total que a questão me deu. Então, eu quero saber que é a massa seca, né? Então, minha massa seca vai ser igual a 53,25, que é a minha massa total, dividido, só que aqui eu não vou utilizar 0,126, eu vou utilizar 1,126. Por que, professora, que você está utilizando 1,126? Nós fizemos 3 questões sobre isso, que quando eu não tenho um termo, mas eu quero saber o outro, eu posso jogar o MS para o outro lado, tá certo? E o que acontece? Eles vai como 1. Então, quando eu somo, vai ficar 1 mais a porcentagem que tinha. Então, vai ficar 1,126. Igual como ficou 1,17, 1,30 nas outras fórmulas. Quando eu faço a divisão disso aqui... Deixa eu ver aqui a divisão. 53,25... 53,25 dividido para 1,126 dá 47,29, dá uma dízima. Então, eu vou pegar só as duas primeiras casas. Então, fica 47,29 gramas. Achei a minha massa seca da amostra. A questão não tinha me dado massa seca, ela só tinha me dado massa total. Tá certo? E se eu quiser saber a massa de água? A questão também não me deu a massa de água. E se eu quiser saber a massa de água? Muito simples. Se eu quiser saber a massa de água nesse momento, eu pegava 53,25, que é a massa total, menos a massa seca, que é 47,29. Quando eu faço essa divisão, 53,25 menos 47,29 dá 5,91. Então, nesse momento, a massa de água é 5,91 gramas. Tá certo? Deixa eu só ver se fiz a divisão certa. 47,20. Peraí, gente, eu engoli um número aqui. 53,25 menos 47,29. 5,96 gramas. Ok? Vamos continuar minha vida aqui. Vamos descobrir quem é o volume total ocupado pela amostra. O volume total, gente, ocupado pela amostra, lembra que é igual ao volume vazio mais o volume seco. Eu não tenho nenhum volume vazio e eu não tenho um volume seco, então eu não vou utilizar esse valor. Então, o valor que eu vou utilizar para eu encontrar o volume total da amostra vai ser a massa seca dividido pela massa específica das partículas. Eu posso utilizar essa fórmula, tá certo? O que é essa fórmula? Digamos que eu juntei outras fórmulas, tá certo? E obtive essa amostra aqui. Em mecânica dos solos, constantemente a gente faz isso. A gente pega uma fórmula, a gente não tem uma coisa, mas a gente tem outras fórmulas que podem me dar uns resultados aproximados do que eu quero. Então, eu faço a combinação de fórmulas, tá certo? Isso aqui é outra, por isso que eu tô colocando aqui a formulazinha, porque muitas vezes você não tem volume vazio e volume seco, mas você tem massa dos sólidos e peso e massa específica das partículas sólidas. Então, você pode sim utilizar ela para você calcular o volume total. Volume total o quê? Volume total seco, tá certo? Você está calculando só a parte seca. Então, fica 47,29 dividido por 2,67. Então, o volume total seco da amostra, vamos lá, 47,29 dividido por 2,67 dá uma dízima. Eu vou considerar só as duas primeiras casas.
Então, dá 17,71. Como é volume, centímetro cúbico. Achei meu volume total seco da amostra. Tá certo? Aqui de cima eu não botei esse. Ok? Então, meu volume total seco. Vou botar até aqui entre parênteses. Volume total seco. Ok? Agora, a gente já tem o seco. Agora, vamos descobrir o volume da água. O volume da água, Wzinho, você já sabe que é água. Vai ser igual ao volume da proveta, né? Que é o volume da... Vou colocar aqui, volume da proveta, tá? Menos o volume seco. O volume da proveta, a gente viu que é 1000. O volume seco, a gente viu que é 17,71, que é só o volume do solo. Então, o volume da água vai ser igual. Eu vou pegar 1000 menos 17,71, que vai dar 982,29, como é volume, centímetros cúbicos. Achei meu volume de água. Gente, eu vou só circulando aqui as coisas para vocês não se perderem. Nesse momento aqui é a minha massa de água. Aqui é o meu volume total seco da amostra. Aqui é meu volume de água da amostra. Não posso somar para achar o volume total, porque eu não tenho o volume de ar. Aqui eu só tenho o volume de água e o volume seco. Para eu achar o volume total, eu ia ter que somar o volume vazio, e eu não tenho o volume vazio completo. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento aqui, como a gente já adicionou o solo, aquela massa de água que eu achei no início, eu vou ter que calcular de novo. Porque antes eu tinha uma massa de água, depois que eu coloquei o solo, eu estou considerando agora a água que tinha no solo também. Então, agora a minha massa de água, após ser colocado o solo, vai ser o quê? Quem é a densidade da água? Vou colocar aqui, densidade da água ou massa específica da água, vezes o volume da água. A gente utiliza isso em solos submersos. O que são solos submersos? Eu tinha água, depositei o solo, ele está todo submerso, tá certo? Então, a minha massa da água agora, o volume, desculpa, a densidade da água é 1. O volume é 982,29. Então, a massa da água vai ser igual a 982,29 gramas, tá certo? Volume de água submerso. Vou colocar aqui. Não precisa colocar submerso, que isso é a redundância, vou falar isso. Volume de água com solo submerso. Ok? Tá. Agora, o que falta? Falta eu achar a massa específica da suspensão. Para eu achar a massa específica da suspensão, eu precisava de todos esses valores. Por isso que eu fiz aqui. Deixa eu puxar aqui para baixo. Então, vamos lá. Massa específica da suspensão. Gente, olha só. A massa específica da suspensão, massa específica é dada por P. Aí eu vou colocar aqui suspensão, porque é a massa específica da suspensão, tá bom? Susp é de suspensão. Então, vai ser a massa seca mais a massa da água dividido pelo volume seco mais o volume da água, tá certo? Então, massa específica da minha suspensão é igual. Vamos lá. A minha massa seca, lá no início ele me deu, né? Era 47,29. Mais a massa da água eu descobri agorinha. Então, é 982,29. Dividido por... O meu volume seco... Eu descobri, né? É 17,71. Mais o meu volume da água, eu também já descobri, é 982,29. Então, agora eu só resolvo. Minha massa específica suspensa é igual, olha só, 47,29 mais
982,29 é igual a 1029,58 dividido 17,71 mais 982,29 é 1.000, certinho. Então, a minha massa específica suspensa vai ser igual a 1029,58 dividido para 1.000, que dá aproximadamente não, eu vou botar o número todo logo, 1,02958 gramas. Então, essa é a minha massa específica suspensa, tá certo? 1,02958 gramas. Então, quando você adicionou o solo nesse recipiente, a massa específica da quantidade que subiu de solo, ou seja, que não sedimentou, era de 1,02958 gramas, ou aproximadamente 1,03 gramas. Certinho, gente? E aí, o que vocês acharam dessa questão? É grande pra caramba. Essa daí é bem mais complicada. Por isso que eu tirei ela da atividade. Ela estava na atividade, eu preferi tirar ela. Mas vocês entenderam, gente, o raciocínio dela? Deu para entender o raciocínio dela? Deu para ter mais ou menos, professora. Clareou mais. Clareou mais agora? Sim. Certinho. Eu não fiz essa aqui porque a gente fez um monte de questão igual a essa aqui, viu? Então, se vocês quiserem depois tirar print dessa questão aqui e fazer, tá bom? A gente fez um monte de questão igual a essa. Então, por isso que eu não fiz essa e preferi fazer essa aqui, que era mais difícil. Tá bom? Na aula que vem, a gente vai falar de processos de investigação do solo. Quais são as maneiras que a gente tem de fazer sondagem do solo, tá? E aí eu vou passar uma atividade hoje sobre esse assunto de índices físicos, tá? Vocês vão responder, me entregar na outra aula. A atividade de hoje vocês têm até 6 horas para entregar, quem não entregou ainda. E na aula que vem, eu vou mandar a atividade que vai valer a nota da prova, tá certo?